Irmãos e irmãs, vamos ler juntos a palavra do Senhor na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 3 a 5. Diz assim a palavra de Deus, leia comigo. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma fé que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também em ti. Esse texto tem duas partes muito claramente definidas no texto. A segunda parte fala sobre Timóteo e fala sobre a avó e a mãe de Timóteo. Olhando para o texto bíblico, eu pergunto para você, qual é o nome da avó de Timóteo? Lóide. Olhando para o texto bíblico, no versículo 5, eu pergunto para você, qual o nome da mãe de Timóteo? Eunice, ok? Então nós temos um relato muito legal, porque Paulo fala que na vida de Timóteo houve uma transferência de conhecimento espiritual. Paulo observa que muito do que Deus deu a Timóteo, Deus deu através da sua avó e da sua mãe. Dizem que vó é mãe duas vezes, talvez por isso uma responsabilidade dupla. Dizem que mãe educa e vó abençoa. Nós sabemos a importância das avós. Você que tem avó sabe do valor da vovó na sua vida. Eu não conheci nenhuma avó minha. Eu tenho uma carência de vó que é uma coisa impressionante. Nunca tive vó, colinho de vó, vem cá meu netinho, vem cá, nunca tive isso, infelizmente. Mas conheço várias avós que são maravilhosas, avós que dão carinho, que dão amor, que dão presença, que dão presente. Tem avó que toma conta dos filhos, tem avó que é a avó que cria, a avó que cria netos, a avó que produz uma influência maravilhosa sobre os seus netos, não é verdade? Então aqui, a avó de Timóteo e a mãe de Timóteo operaram espiritualmente na vida dele de uma forma tão destacada que o apóstolo Paulo observa. Paulo conhece Timóteo, Paulo conhece a vida de Timóteo. Paulo não viu Timóteo crescer. Timóteo era um homem que não tinha pai. Timóteo perdeu o pai. Então Paulo se tornou para Timóteo um pai. A paternidade de Paulo sobre Timóteo, ela é muito clara. Em vários textos bíblicos, Paulo chama Timóteo de meu filho, meu filho, meu filho. E dá para ler, obviamente no texto ali, e também nas entrelinhas, um carinho especial. Então essa é a segunda parte do texto. Mas eu quero falar sobre a primeira parte do texto. A primeira parte do texto, há uma referência muito especial que Deus dá ao apóstolo Paulo sobre a sua formação. E é curioso quando nós vamos procurar e pesquisar alguns dados importantes sobre a formação espiritual, a formação intelectual, a formação profissional do apóstolo Paulo. Eu peço a sua atenção para alguns dados que em geral você não vai encontrar com grande facilidade. Jerônimo registra uma tradição que sugere que os pais de Paulo eram originalmente de uma cidade da Galiléia chamada Gichala, e que eles fugiram para Tarso durante a devastação romana da Palestina no primeiro século. Provavelmente, diz ele, que eles eram bem de vida, pois se ele era romano por nascença, como diz Atos 16, 37 e 38, Atos 22, 25 a 29, sua família tinha de ter alguma riqueza e posição. A lei judaica determina que um garoto inicie seus estudos nas Escrituras com 5 anos de idade, e o estudo das tradições da lei com 10 anos de idade. Flávio Joséfo, um grande historiador, relata
que tanto as Escrituras quanto as tradições eram ensinadas em todas as cidades aos garotos desde a sua primeira consciência. Sem dúvida, podemos afirmar que Paulo estava mergulhado como garoto em tal currículo, sendo ensinado na escola da sinagoga e sendo ensinado em casa. O ensino judaico procurava produzir um homem que pudesse tanto pensar como agir. As pessoas não eram nem intelectuais, nem cabeças duras. E a vida de Paulo testifica que ele se beneficiou grandemente desse tal ensino. Com 13 anos, um garoto judeu tornava um bar mitzvah, um filho do mandamento, período em que ele aceitava a obrigação completa da lei, e os garotos mais promissores eram levados a escolas rabínicas sob mestres capacitados. Foi provavelmente com esta idade, 13 anos, ou logo após, que Paulo foi para Jerusalém para avançar no treinamento, talvez morando com sua irmã casada, citada em Atos 23, versículo 16. A importância dos pais de Paulo se revela na sua seleção. Ele foi selecionado para o estudo rabínico avançado e ainda mais ao migrar para Jerusalém, a fim de estudar sobre um dos maiores rabinos do século I, Gamaliel, que a Bíblia diz, Paulo dizendo que ele foi criado aos pés de Gamaliel, Atos 22, versículo 3. E ao longo dos seus estudos chegou a superar os seus contemporâneos com extremo zelo pelas tradições, segundo ele mesmo relata em Gálatas capítulo 1, versículo 14. O sentimento judaico também asseverava a nobreza do trabalho manual e aconselhava que o valor intelectual e a atividade física caminhassem juntos. Gamaliel II teve o mérito de dizer, escuta a frase dele: excelente é o estudo da Torá junto com os negócios seculares, pois toda Torá sem trabalho só pode falhar e ocasionar iniquidade. Um remoto tratado judaico afirma: aquele que não ensina trabalho ao seu filho, ensina-o a roubar. É forte. Vou repetir: aquele que não ensina trabalho ao seu filho, ensina-o a roubar. Assim, Paulo também era iniciado na habilidade de fabricar tendas. A Bíblia diz que ele era um fazedor de tendas, trabalhou junto com Priscila e Áquila. E aquilo que hoje, dos nossos olhos, do nosso ponto de vista, pode parecer uma coisa muito simples, era algo muito especial, e era uma profissão bastante importante e um ofício extremamente limpo. De posse dessas informações e com base nelas, a família de Paulo foi fundamental para o seu desenvolvimento humano. Hoje, Dia das Mães, olhando para a vida do apóstolo dos gentios, enxergo a providência divina ao permitir que ele fosse criado numa atmosfera favorável ao seu crescimento espiritual. Olha, a atmosfera favorável para o seu crescimento espiritual. Ao ver seu filho como um importante membro do Sinédrio, ao ver o seu filho como um destacado dentre os seus iguais, certamente podemos observar, sob a ótica humana, que isso produziu naquela mãe orgulho, felicidade e alegria ao ver que seu filho estava indo muito bem, obrigado. Por outro lado, quando este filho se converte ao cristianismo e passa a ser um seguidor de Cristo, e aqueles a quem ele perseguia são agora seus parceiros, e aqueles para quem ele trabalhava e com quem ele servia passa a ser perseguido por eles, e ao observar tantas e tantas vezes as suas prisões, o seu sofrimento, certamente, como qualquer mãe aqui sabe, a dor de uma mãe a ver o seu filho sofrer. É normal ouvir mães dizendo, quando um filho, uma filha sofre: se eu pudesse, eu gostaria que essa dor passasse para mim. Eu não sei se os pais
de Saulo foram convertidos ao cristianismo. A Bíblia não me conta isso. Eu, pelo menos, não consegui achar nada referente a isso. Mas nas minhas conjecturas eu poderia imaginar isso, mas eu não quero avançar um pouco mais nessas conjecturas. Mas eu fiquei pensando, será que isso aconteceu? Quem é que falou de Jesus Cristo para eles? Foi o próprio Filho? Quais são as experiências que nós podemos observar a partir dessa realidade? Volta os seus olhos para o texto bíblico que vai estar na nossa tela aqui. Dou graças, leia comigo. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Mãe, no texto, nas histórias, na cultura, naquilo que nós observamos nas tradições e na história judaica, as mães têm um papel muito especial. As mães brasileiras, as mães cariocas, as mães presentes aqui na igreja, nos acompanhando agora por essa mensagem através do nosso áudio. Mães têm missões especiais, e a partir desse relato, eu destaco 3 missões especiais que as mães têm, e a primeira missão está aqui. A primeira missão que a nossa mãe, que as nossas mães têm, vamos colocar na tela aqui para a gente poder ver. Mães criam estruturas familiares que produzem ambientes saudáveis e equilibrados. Leiam comigo, mães, por favor. Mães criam estruturas familiares que produzem ambientes saudáveis e equilibrados. Dentro de casa nós temos vários valores aprendidos. Dentro de casa nós temos valores que podem nos conduzir para a vida. Dentro de casa nós aprendemos a verdade. Dentro de casa as mães nos ensinam a não falar mentira, a não pregar mentira, a não admitir mentira. Quando uma mãe pergunta, você fez, ela quer ouvir sim ou não. E se você disser não, mas foi sim, sua mãe sabe. A pergunta é, como a mãe sabe? Como as mães conseguem enxergar, olhar para a gente com a cara de ator, de artista, entendeu? Inventando uma história, e ela olha para ele e fala, você está mentindo. Como pode isso? As mães ensinam o valor da honestidade. Você traz alguma coisa que não é seu para casa, você encontra alguma coisa na rua que não te pertence, mãe ensina, devolva, coloque de volta, não traga com você. O valor da honestidade é aprendido dentro de casa. As mães ensinam nesse ambiente, nessa estrutura, nesse ambiente saudável, equilibrado, a bênção de perdoar. E se você tem irmão ou irmãos, sabe o que é ser obrigado a perdoar o seu irmão. Seu irmão te zoou, a sua irmã te zoou, te provocou a ira, você reagiu, vocês se implicaram um com o outro, e depois a mãe chega e diz, para de briga, para com essa história, se perdoem. E algumas mães são cruéis, elas dizem, se abracem. E há relatos de crueldade maior, mães que amarram os filhos, põem uma roupa grande, para os filhos dos irmãozinhos ficarem ali juntinho, vai ficar aí até resolver esse problema. O que você aprende com isso? Melhor é ser filho único. Não, claro que não. O que você aprende com isso? Aprende a perdoar, aprende a relevar, aprende que é melhor resolver logo, porque a tendência é piorar. Esse ambiente criado é um ambiente muito importante. Por exemplo, e aqui eu vou tocar num ponto que muitos filhos não gostam, mas eu vou tocar nesse ponto assim mesmo. Estão criando para a vida. Esse é o ponto na mensagem, que é para a vida. Quantos são os pais, e aqui mães especificamente, que ensinam seus filhos a arrumar a casa, a arrumar a cama? Olha, tem uma tarefa que quebra mãos. E parece que em alguns casos é capaz de amputar a mão, dobrar a roupa de cama. É o que parece, segundo alguns relatos. Ou lavar o prato, ou lavar os copos, ou não deixar as coisas espalhadas pela casa. E as mães dizem, fala pastor, fala. Amém, irmãs? Ninguém me pediu para falar não, viu, irmãos? Está no texto. Sabe por quê? Porque nós não criamos filhos para nós criamos filhos para viver.
E é necessário que eles aprendam a viver, que eles aprendam. Meu pai me ensinou a passar roupa. Que é coisa mais chata e desagradável que passar roupa? Me ensinou a passar roupa. E eu achei que eu nunca fosse usar essa habilidade, passar roupa. Ele passa roupa, meu pai faz tudo bem. Cozinha bem, não consegui acompanhar. Cozinha bem, conserta tudo. Meu pai é um angel e é uma fera, sabe fazer tudo. E ele me ensinou a passar roupa. E quando eu fui morar em Vitória, morar numa pensão, morei em quarto alugado, morei em república, eu descobri que eu tinha que passar minha roupa. Você acredita? Não sei se jovens aqui talvez não acreditem nisso. A roupa não aparece no cabide. Sabia disso? Alguns acham que simplesmente isso, usou a roupa, botou na roupa, quando colocam, na roupa suja, de repente a roupa aparece pronta no armário, já no cabide. Se é de malha, dobrada, inclusive roupa íntima dobrada. Eu descobri que não é assim, sabia? Que se jogar na roupa suja, vai ficar na roupa suja, a não ser que você vá lá e pegue. E é tão legal quando você aprende isso, seu pai te ensina, sua mãe te ensina. Irmãos e irmãs, nós temos uma tarefa muito difícil, mas mães, vocês têm uma responsabilidade, criar estrutura familiar que produza ambiente saudável e equilibrado. Isso não é fácil. Nos dias de hoje, isso não é fácil. Ter um ambiente de estabilidade emocional, ter um ambiente de estabilidade, de equilíbrio emocional, um ambiente onde você possa produzir ali e ver o seu filho, a sua filha crescer saudável, de forma equilibrada, de forma abençoada, não é fácil, mas essa é uma missão que Deus confiou às mães, e esta missão não pode ser colocada em segundo plano. Tem marido que quando a mulher não trabalha fora, ele acha que a mulher não trabalha, ele acha que a mulher não faz nada, ele acha que a mulher ficou em casa, não é isso, esposas? Fala, pastor, fala mais, pastor. Maridos que não sabem reconhecer o trabalho que as mães têm enquanto mães, e também não sabem o trabalho que as mães têm como dona de casa, não sabem nada, chegam e querem tudo pronto, não valorizam, não reconhecem. Hoje é dia, marido, de olhar para sua esposa e de agradecer por todo o trabalho que ela fez e você nem viu, porque boa parte do trabalho que a mãe tem com os filhos não é visto pelo marido e talvez não seja reconhecido. Muitos maridos passam por essa vida sem reconhecer o benefício, o trabalho, o empenho que aquela mãe fez. É difícil criar esse ambiente, essa estrutura familiar para ser saudável e equilibrado. Mas tem uma segunda missão de mãe que é muito pesada, muito difícil, mas é muito importante. Leiam comigo. Mães investem prioritariamente na vida espiritual dos seus filhos. Qual parte do leia comigo que você não acompanhou? Tá certo? Vamos lá, leiam comigo. Mães investem prioritariamente na vida espiritual dos filhos. Sabe por quê, mães? Não basta apenas ensinar o seu filho a dobrar a cama, não basta ensinar a sua filha a arrumar a cozinha, não basta você ensiná-la a alguma atividade dentro de casa, não basta ensiná-la a ser sincera, verdadeiro, honesto, não admitir mentira, se você não investir na vida espiritual dele ou dela. Essa é a parte prioritária. E hoje a palavra é para mãe, mas vale para pai, vale para avó, vale para avô. Investir prioritariamente na vida dos filhos. A Bíblia diz: ensina a criança. Quem sabe o resto? É o caminho ou é no caminho? Há dúvidas? Há crise? No caminho. Como ensinar alguém no caminho se não estiver no caminho? Como pode? Fala para mim. Me explica uma coisa, como ensinar alguém no caminho? E outra coisa, as pessoas acham que o caminho é o caminho da igreja. Então, Avenida das Américas, aí você entra num condomínio, você vai passar por Guarita, você vai passar por um monte de lugar, tem um monte de lugar, você vai chegar na igreja. É isso? Não. Não é isso só, é isso também. Trazer à igreja responsabilidade, preparar, organizar. Escutem bem, escutem aqui, mães. Mães têm hora para tudo. A criança entra na escola, tem que estar pronta na hora para entrar na escola.
vai para uma festa, está preparada para ir para a festa, compra vestidinho, compra tênisinho, compra roupa, vai pentear o cabelo do menino, compra gel, dá o penteado do momento, compra uma roupa legal para ele, mas para a igreja chega atrasado, falta culto, não tem compromisso. Agora ninguém diz, fala pastor. Agora a pessoa assim, eu sei para quem foi. Foi para ele, foi para ele, foi para ele. Põe assim, foi para nós. Ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. Quando nós tomamos a Bíblia e assumimos a Bíblia como nossa única regra infalível de fé e prática, ela não pode ser uma coisa de discurso. Presta atenção, mãe, pai, mas especialmente as mães. Se o seu filho não vir você lendo a Bíblia, ele não pode adivinhar que você lê a Bíblia. Se o seu filho, a sua filha não vir você lendo a Bíblia, ele não tem como adivinhar que você lê a Bíblia. Se ele não vê, se ele não percebe, se ele não vê, não te encontra lendo a Bíblia, como ele vai adivinhar que você lê a Bíblia? Ah, pastor, mas eu gosto de ler discretamente, longe dos olhos do meu filho, da minha filha. Escuta só, presta atenção. Você lê a Bíblia? Se você lê a Bíblia, leia na frente dos seus filhos para que eles vejam você lendo a Bíblia, porque ao verem você lendo a Bíblia, eles vão querer saber o que você está lendo. E quando alguém disser para eles, leia a Bíblia, vai dizer assim, eu vou ler, sabe por quê? Meus pais leem a Bíblia. Mães, leiam a Bíblia na frente dos seus filhos. Pais e mães, vocês assumiram um compromisso no batismo de criar os seus filhos e dar a eles exemplo. Não negue a Bíblia aos seus filhos, não negue a palavra do Senhor aos seus filhos. Leiam a palavra de Deus diante dos seus filhos. Em 1519, toda casa de crente tinha culto doméstico. 1519 era assim, toda vez, e eram horários diferentes. Eu conheci uma família que eles se acordavam às 5 horas da manhã para o culto doméstico. Eu acho uma bênção para você. E você pode dizer, para mim não, pastor, é para ele. Joga essa bênção para outro. 5 da manhã. Mas às vezes é o horário que dá, é o horário que a gente encontra, é o horário que está todo mundo junto, é o horário que pode ser feito, mas é necessário fazer uma reunião 5 horas da manhã de pé, evitar orações longas, que algumas pessoas podem começar a orar e depois elas podem ir embora. Culto doméstico é quando você reúne os seus filhos ali e vocês passam a ler a Bíblia juntos. E hoje é o dia de um ler, outro dia do outro ler, e um canta e outro ora. Reunião familiar, culto doméstico. Faça com que os seus filhos vejam que você está lendo a Bíblia. Sabe o que muita gente esquece? Que tem que orar em casa. E sabe que tem pai e mãe que não ora na frente dos seus filhos? Como os seus filhos vão acreditar que você ora se eles nunca veem você orando? Ouvi um relato de uma adolescente, uma vez da pá virada, uma menina que estava no mundo, mas no mundo, mundaço. A mãe crente, fiel, era Débora, né? Do Desperta Débora, a mãe ali de joelho, orando. Um dia essa menina chega em casa, na madrugada, escuta uma vozinha e ela vai acompanhando a voz, até que ela chega no cantinho da casa, a mãezinha dela ajoelhada, orando por ela. E quando ela ouviu a mãe orando por ela, o Espírito Santo agiu na vida dela, e aquela menina que era da pá virada foi transformada pelo poder extraordinário do nosso Deus. Sabe por quê? Porque Deus ouve a nossa oração, e essa menina se tornou uma menina de oração. Meus irmãos e minhas irmãs, cristianismo na prática. Não basta ser uma pessoa correta. Não, eu sou correto, eu ensino os meus filhos a coisa. Não, tem que saber por quê. Nós somos corretos, fazemos o que é correto, porque nós fazemos para Deus. Isso se aprende dentro de casa. É dentro de casa que seu filho e a sua filha vai ter experiência com o Espírito Santo de Deus. É dentro da sua casa que seu filho vai aprender a entrar no quarto, fechar a porta e encontrar-se com Deus que te vê em secreto, e esse Deus que te vê em secreto te recompensará. É dentro de casa que seu filho vai aprender que ele pode orar, porque Deus vai ouvir, e que no meio das aflições da nossa vida, nós vamos orar, vamos clamar ao Senhor, e o Senhor vai nos responder. Amém, meus irmãos? Ora, quantas lutas nós temos passado, quantas lutas, mas as fases são diferentes. Na adolescência você pode ter dores que os adultos não têm mais, e
E você pode ter adultos com dores que adolescentes não sabem nem o que é. Quando nós oramos uns pelos outros, nós abençoamos a vida uns dos outros. Nós sustentamos isso, se aprender de casa. Mães, investem prioritariamente na vida espiritual dos seus filhos. Terceiro, dentro do que nós observamos dentro da vida do apóstolo Paulo, mães ensinam os seus filhos a viverem uma vida produtiva profissionalmente. Leia comigo. Mães ensinam a viverem uma vida profissionalmente produtiva. O apóstolo Paulo aprendeu uma missão, uma arte, né? Ele aprendeu uma profissão. Isso ele foi ensinado, ele foi doutrinado, ele foi orientado. Ele aprendeu uma atividade profissional. Quando aquela fala de que se não ensina uma profissão, você está ensinando seu filho a roubar, eu olhei isso, eu fiquei assustado. Falei, meu Deus do céu, que isso, que exagero, quanta responsabilidade. Mas veja, leia as placas, leia os jornais, veja o que está acontecendo em vários lugares do Brasil. Veja o que acontece na nossa realidade de ambiente de violência que nós temos. Gente, se não ensinar uma profissão para os filhos, nós estamos perdidos. Se não ensinar aos filhos o amor ao trabalho, nós estamos perdidos. Agora escuta bem, paizinho, olha para mim. Você chega em casa e fala mal do seu trabalho, e diz que você não aguenta mais essa vida, que é isso, é aquilo. Quando você vê o seu filho crescendo, você acha que seu filho vai querer trabalhar? A gente tem que declarar alguma coisa boa em relação a isso. Prepare o seu filho para ter uma vida profissional adequada. O apóstolo Paulo diz a história bíblica que ele abriu mão dos seus recursos financeiros para viver uma vida simples. E quando foi necessário, na sua missão apostólica, foi necessário que ele abrisse mão do trabalho direto, que ele produzisse tendas, ele foi lá e fez tendas durante um tempo. Ele construiu, ele se entregou, ele fez o trabalho que tinha que ser feito. Mas veja, queridos irmãos e queridas irmãs, é necessário que a gente entenda que isto é construído dentro de casa. Há famílias que obrigam os seus filhos a fazerem as mesmas atividades deles. Nós somos tão diferentes, né? Cada um tem uma característica. Que Deus nos dê graça e sabedoria para nos envolver, para nos ensinar, para nos orientar. Mas há aqui declaradamente um investimento para uma vida profissional produtiva. E o meu desafio para as mães aqui é o seguinte: mães, construam com seus filhos uma mentalidade de que eles entendam que o trabalho é uma bênção. É só conversar com o desempregado. Você pode estar arrasado, não aguento esse trabalho, não aguento esse emprego, meu patrão, meu chefe. Conversa com o desempregado, veja se o desempregado não está doido para arrumar um emprego. E tem gente que não arruma emprego, mas arruma trabalho, arruma qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa. Pessoas qualificadas para uma área fazem outras áreas. Por quê? Porque há uma crise no país. Mas eu queria levar vocês a pensar numa outra coisa. O trabalho é uma bênção e o trabalho é ministério. O trabalho é ministério. Nós não trabalhamos para nós trabalhamos para Deus. A Bíblia nos ensina a fazer o melhor, não para agradar o patrão, mas para agradar ao Senhor. E diz: servos, vós servos. E ensina a gente a não trabalhar pensando no reconhecimento apenas. Nós queremos valorização, nós precisamos de aumento, amém, irmãos? Nós precisamos de reconhecimento, precisamos evoluir, precisamos desenvolver, precisamos, mas se nós trabalharmos para Deus, nós vamos descobrir um prazer no trabalho que nós não temos mais, um prazer no trabalho que foi perdido. Isso é ensinado dentro de casa. Como é bonito, como é bom ver mães que conseguem investir nos seus filhos e dão a eles a estabilidade, o equilíbrio emocional, constroem neles uma força espiritual generosa, e agora eles podem sair de casa para trabalhar, para servir, para fazer a diferença. Eles serão profissionais em quaisquer áreas, e que eles serão mais do que profissionais daquela área, eles serão um missionário trabalhando naquela empresa, naquele lugar, naquela instituição. Pense na formação dos seus filhos sobre 3 bases. Primeira base: estrutura familiar. Olha, tem muita chuva na estrutura familiar. As intempéries, o furacão, o ciclone vem e desarruma a nossa estrutura familiar. Às vezes você planejou uma coisa, mas aconteceu outra. Problemas acontecem dentro de uma estrutura familiar.
São situações que eu fico imaginando quantas pessoas, famílias que eram aparentemente estruturadas, estavam boas, mas alguém foi preso, está na Lava Jato, está preso. Imagina a desarrumação que isso gera. Imagina um papel que tem uma mãe que diz: não, vem cá, filhinho, fica aqui. Ô filhinho, vem para cá. O bicho está pegando, o circo está incendiado, as coisas estão agitadas, está todo mundo, e ela consegue botar uma estrutura familiar. Ou seja, apesar de todas as batalhas, de todas as lutas, de todos os ventos, de todas as tempestades, as mães têm uma missão de produzir uma estrutura familiar que gere ali para aquele filho, para aquela filha, saúde emocional. Segundo, espiritualidade. Não há missão mais importante que essa é a prioridade. A prioridade é exatamente essa, a vida espiritual. Criar um ambiente onde seu filho possa ler a Bíblia, possa conhecer a Cristo, veja Cristo em você, veja Cristo através das suas ações, possa olhar para você e dizer: mamãe, eu sei que você ama Jesus Cristo, pois eu vejo Jesus Cristo através das suas ações. Vida espiritual, um ambiente dentro de casa, mas uma vida espiritual acesa, mães que oram, mães que jejuam, mães que glorificam a Deus, mães que servem, mães que têm compromisso na igreja, mães que têm compromisso com a casa do Senhor, mães que têm compromisso missionário, mães envolvidas na obra do Senhor. Profissionalmente, vou dar ao meu filho a melhor escola possível, vou preparar o meu filho, ele vai falar inglês, francês, alemão, mandarim, espanhol, vai falar, ele vai aprender esse esporte, aquele esporte, ele vai fazer esse curso, aquele curso, ele vai ser preparado para ser um grande profissional. Quando chegar a hora, ele vai deslanchar, porque ele está preparado profissionalmente para assumir essa missão. Aí eu pergunto para vocês, olhem para mim e me respondam com um olhar: qual dessas três bases, ou em qual dessas três bases você tem investido mais? Primeira base, estrutura familiar. Segunda base, espiritualidade. Terceira base, profissional. Com olhar. Vou dar exemplos para ajudar. Hipoteticamente, você é mãe ou pai, seu filho tem aula disso, daquilo outro, você se desdobra, você leva, você busca, você paga, você investe, você faz o que tem que ser feito para que ele tenha a melhor educação possível. O mesmo filho tem uma reunião na igreja, quarta-feira à noite, não posso ir, não posso levar o meu filho, porque eu não posso ir lá, pode levar o filho em tudo quanto é lugar, mas não pode levar a criança à igreja. Paga um monte de coisa para o filho, mas não pode pagar um acampamento. Não estou sem dinheiro, para acampamento não dá. Veja o quanto nós temos investido mais em outras áreas do que na área espiritual. Veja, há tempo para tudo, dá para viajar, dá para passear, dá para fazer isso, fazer aquilo outro, mas não consegue ficar meia hora lendo a Bíblia com o filho. Para fazer dieta é uma maravilha. Dia da lua, dia do sol, dia das estrelas, dieta do caveirinha, faz dieta de tudo, mas não pode jejuar um dia pelo filho. Não consigo, pastor, eu desmaio, eu morro. Oh meu Deus, quanto drama. Olha para mim, muitos de nós vamos pagar um alto preço por não darmos aos nossos filhos o que é mais importante para eles. Eu sei que você quer dar um apartamento para o seu filho. Quando ele casar, ele já casa com um apartamento. Pode não ter noiva, mas apartamento ele vai ter. Sua filha, você está pensando, você fica com medo de botar o apartamento no nome dele. Então você dá um jeito jurídico. Mas e a vida espiritual? Que é o mais importante, que é o mais importante de toda essa história. E eu sei que a vida urbana, ela tira a gente
do que é mais importante. Leva a gente para o que é urgente, o que tem que ser feito agora. Aquilo que dizem que tem que ser feito. As modas que surgem, que vão e que vêm. Meu desafio para você, mãe, é um ajuste nesse processo. Sabe por quê? Porque a gente tem muitas intempéries pelo caminho. E eu quero orar pelas mães. E com as mães eu incluo as avós. Sabe por quê, vó? Sabe por quê, tia? Vocês são muito importantes na formação dos seus netos e sobrinhos. Eunice, Lloyd, Eunice, Timóteo. Lembra do Paulo escrevendo a Timóteo, que nós lemos aqui? Mas veja o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Todo o investimento que ele teve na cultura judaica o preparou para aquilo que Deus faria e fez na vida dele. E nós somos testemunhas disso. Eu quero orar pelas mães, avós e tias. E eu quero pedir a Deus que te abençoe. E você sabe se você está investindo mais em estrutura espiritual ou profissional. Você sabe. Você sabe quanto você tem investido mais, o quanto tem sido mais importante na sua gestão da formação do seu filho ou da sua filha. E eu vou pedir ao Senhor que te abençoe e que te ajude. O que tiver errado, que venha a ser acertado em nome de Jesus. Amém? Mães, avós, tias, venham para cá. Vamos orar juntos aqui em nome de Jesus. É o famoso pertinho de mim, tá? Pertinho de mim, pertinho. Deixa o pessoal chegando. Isso, maravilha. Isso mesmo. Pertinho. Isso, pertinho. Cheguem mais. Cheguem, vovó. Cheguem, tias. Pode vir, viu, tia? Pode vir. Quero pedir os homens da igreja, onde vocês estiverem, fiquem de pé. Ó, mãezinha, olha para mim. Eu sei que a sua vida não é fácil. Primeiro você tem que ser uma mulher linda, o tempo inteiro. E tem dia que parece noite, não é? Tem dia que está difícil. Eu sei que vocês têm uma luta muito grande e algumas de vocês sofrem uma cobrança e sentem uma culpa violenta, porque tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa, tem que dar conta de um monte de gente, e às vezes não é fácil isso, a gente sabe que não é fácil. As cobranças são grandes, de fora e de dentro. E vocês precisam estar muito diante de Deus em oração. A palavra de hoje foi para lembrar para vocês quais são as prioridades da nossa vida. Não tem alegria maior para uma mãe que ver um filho na presença de Deus. Ele pode ser o maior intelectual, ele pode ter o maior número de bens, mas se estiver perdido espiritualmente, ele vai para o inferno. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual é o lugar que nós temos que investir mais? É a vida espiritual. Então, leiam a Bíblia para os seus filhos verem. Leiam com eles, leiam para eles. Permitam que seus filhos vejam você orando, não é para aparecer, não. É que eles vejam que você tem uma vida de oração. Você é uma mulher de oração, você ora por vários assuntos. Permita que eles vejam que você tem compromisso com Deus e com a igreja, porque eles vão aprender olhando vocês, mães. E quantas vezes você que é mãe, lembra da sua mãe, ainda que ela não esteja pertinho de você, você lembra da vozinha dela dizendo para você: faça isso, faça aquilo outro. Eu falo com minha mãe todo dia. Eu moro fora de casa há muitos anos. Eu saí de casa cedo para trabalhar, mudei de cidade, não convivia com a minha mãe diariamente, mas eu tenho telefone. Eu posso ouvir a voz da minha mãe e ouvir as histórias dela todos os dias, e é tão bom, faz bem para mim, faz bem para ela. Nunca se esqueça das lições que você aprendeu, mas é hora de você também ensinar boas lições para as pessoas.
A estrutura familiar é um peso muito grande que não depende só de você. O maridão tem que ajudar. Às vezes o maridão não ajuda. Não ajuda. Tem marido que atrapalha. Tem marido que não ajuda. Meu Deus do céu. E tem marido que não está mais pertinho. Tem marido que foi embora. A gente precisa muito de Deus, né? Então vamos apegar o Senhor para montar uma estrutura familiar. Aquilo que não está bom vai melhorar. Aquilo que não está certo vai arrumar. E nós vamos lutar na presença de Deus e pedir ao Senhor que abençoe, que ajude. Deus vai ajudar e Deus vai dar força a vocês. Quanto à vida profissional, continue investindo nos seus filhos. Façam o melhor que vocês puderem, para que eles possam ser homens e mulheres de valor, de destaque nas áreas em que eles atuam, e que eles possam se lembrar disso como esforço pessoal, mas nunca negligenciem a vida espiritual. Nunca deixem a vida espiritual de lado, porque não vai adiantar eles ganharem todas as batalhas profissionais e escolares se eles estiverem longe de Deus. E você que é mãe, que tem filho longe de Deus, sabe disso. Eu imagino o seu coração pesado e ansioso, pedindo a Deus um milagre. Nós vamos orar para que os seus filhos voltem para Jesus Cristo. Aqueles que não conhecem, que eles possam conhecer a Jesus Cristo e serão transformados pelo poder maravilhoso do nosso Deus e Pai. Se você crê, diga amém. Homens, ergam as suas mãos em direção às mães. Por elas nós vamos orar hoje, por elas nós vamos clamar. Pai, nós oramos pelas nossas mães, as que estão presentes, as que estão nas nossas lembranças, aquelas que já partiram. Nós te agradecemos pela vida preciosa delas. Aquelas que não estão próximas fisicamente, nós oramos para que o Senhor as abençoe. E as mães que estão aqui diante de nós, ou nos ouvindo através desse áudio, que elas sejam abençoadas, fortalecidas pelo Senhor. A missão de mãe é muito, muito, muito grande, é muito preciosa, e elas não teriam condições de conduzir, de realizar, de cumprir essa missão, se não fosse a mão do Senhor sobre elas. A mão do Senhor está sobre as mães, para fazerem uma grande obra na vida dos seus filhos. A mão do Senhor está sobre as mães, para que elas tenham uma estrutura saudável e equilibrada dentro de casa para os seus filhos. A mão do Senhor está sobre as mães, para que elas possam despertar uma vida espiritual sadia, cheia, fervorosa, cheia do Senhor dentro de casa para os seus filhos. A mão do Senhor está sobre as mães, para que elas possam conduzir os seus filhos para uma vida profissional honrosa, cada um na sua área, na sua atividade, conforme as suas habilidades e oportunidades, mas fazendo tudo para a glória do Senhor. Pai, toma as mães, traga à vida dessas mães a alegria do dever cumprido, da missão que foi feita no melhor possível. Que a culpa não as impeça de avançar, que não haja sobre elas nenhuma tristeza, nenhum apego, alguma coisa que não fez, que não ficou bom, que não foi adequado, porque nenhum de nós consegue fazer perfeito todas as coisas, ou perfeitas todas as coisas. Nós dependemos do Senhor, e na nossa falha nós somos supridos pelo Espírito Santo de Deus, e aquilo que a gente não faz, o Senhor faz. Aquilo que não cabe, que nós não temos condições, ou não tivemos competência ou habilidade no passado, o Espírito Santo de Deus é capaz de realizar, porque a Bíblia diz: o que é já foi, o que há de ser também já foi, e o Senhor fará renovar-se o que se passou. Pai, por essas mães preciosas e amadas, nós damos graças ao Senhor, glorificamos o teu santo nome e as abençoamos com a bênção que vem do alto, do Altíssimo, a bênção que vem do Senhor, em nome de Jesus, o Senhor da nossa vida. Amém.